E aí, família, tudo bem? Vamos então iniciar a nossa segunda parte da revisão esquematizada de direito constitucional, tá? Vamos continuar então, vai ser breve, mas de muita valia para o dia da sua prova. Então, acompanha aí no seu material, tudo bem? Vamos então iniciar. Paramos então falando sobre a extradição, correto? Então vamos dar seguimento. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Pessoal, guarde isso para você. Brasileiro nato nunca será extraditado, tá? Guarde isso, nunca será extraditado, tá? O estrangeiro naturalizado, ele poderá ser extraditado caso cometa um crime comum, só que antes da naturalização, tá? Ou por tráfico de drogas a qualquer momento. Se for antes da naturalização, pode ser crime comum. Agora, em caso de tráfico de drogas, ele pode ser extraditado a qualquer momento. Lembrando que o estrangeiro não será extraditado por crime político ou de opinião, tá bom? Tem umas regrinhas aí. Então se atente a isso, beleza? Então vamos continuar. Agora vamos falar do princípio do promotor natural. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Aqui é bem tranquilo, né, pessoal? Eu vou dar uma lida rápida só para fixar e vou já pular para a gente ir para as partes mais importantes, tá ok? Lembrando que aqui é um breve resumo, tá? Logo mais teremos uma aula super completa, tá? Falando ponto a ponto para você que ainda não tem um conhecimento um pouco mais aprofundado, ter uma noção muito maior, tá ok? Então vamos continuar então com a nossa revisão. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e os acusados, em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios recurso à era inerente, tá bom? São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, tá bom, pessoal? Então, jamais será admitida prova ilícita, tá? Essa é a regra, tudo bem? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Lembrando que a gente viu isso lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá? Então, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, tá bom? O civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Pessoal, lembrando que sempre que tiver uma palavrinha salvo, somente, exclusivamente, tá? Apenas, dei uma atenção maior, tá? Porque a banca, ela costuma usar isso como pegadinha, tá? Nas provas. Normalmente quando está salvo, ela pode colocar aqui, por exemplo, inclusive, tá? Então, salvo significa exceto, mesma coisa, bem sinônimo, tá bom? Continuando, tá? A lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. Então, pessoal, lembrando que a regra é que os atos processuais serão públicos, tá? Só será privado, restrito, quando a intimidade ou interesse social o exigirem, tá bom? No caso, será tramitado em segredo de justiça, mas a regra é pública. Continuando, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definido em lei. Lembrando, pessoal, que ninguém será preso, tá? Senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, tá? É autoridade judiciária competente, não é autoridade policial. As bancas costumam colocar autoridade policial. Se atente a isso, tá? Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Perfeito? Vamos seguir a nossa revisão esquematizada, breve, rápida e bem objetiva, tá? Direto ao ponto, sem enrolação. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou a pessoa por ele indicada, tá? Super tranquilo. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado, tá? Bem tranquilo. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial, muito importante também para sua prova, tá? A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária, tá? A autoridade judiciária, não a autoridade policial. Se atente a isso, tá bom? Continuando,
ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança, tá bom? Se atente a isso também, que é muito relevante. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Não menos importante, vamos agora entrar nos remédios constitucionais, que aqui é super importante, tá? Cai muito em prova. Então, vamos falar agora do habeas corpus. Concede-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Olha só, pessoal, o esqueminha, tá? Atenção, não esqueça. Habeas corpus, liberdade de locomoção e é gratuito, tá? Então, na sua prova falar de liberdade de locomoção, então está falando habeas corpus, tá? E ele também é gratuito, não precisa de advogado, tá bom? Qual que é o objetivo do habeas corpus? Qual o objetivo do habeas corpus, pessoal? Tutela o direito à liberdade. Não é necessário estar assistido por advogado por impetrar o habeas corpus. É uma ação gratuita. Pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus, mas sempre em favor de uma pessoa física, tá? Detalhes para você fixar bem. Entrando agora no mandado de segurança. Concede-se mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício da atribuição do poder público. Então, pessoal, o mandado de segurança ele vai proteger o direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, tá? Então lembre disso. Proteger o direito líquido e certo e não é amparado por habeas corpus ou habeas data, tá bom? O mandato de segurança ele pode ser impetrado, tá? Da forma coletiva por partido político com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há pelo menos um ano em defesa do interesse de seus membros ou associados, tá? Então, o partido político, né, com representação no Congresso Nacional ou organização sindical, tá? Com funcionamento há pelo menos um ano. Perfeito? Aqui é um esqueminha para você também fixar bem, tá? O conteúdo e não esquecer, tá bom? Então vamos lá. Vamos avançar aqui para ganhar tempo. Vamos falar agora do mandado de junção. É muito importante, pessoal. Então, o mandado de junção, ele será impetrado, né, quando faltar uma norma regulamentadora que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nossa nacionalidade, à soberania e à cidadania, tá? Então, o macete é mandado de junção, quando falta uma norma regulamentadora, tá? Falta uma lei ali para regulamentar um direito. Então, é impetrado o mandado de junção, tá bom? Agora eu vou falar um pouco também do habeas data, que é também muito importante. Habeas data, pessoal, ele assegura o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, tá? Constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais, né? Ou de caráter público. Retifica, né, dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, quando falar de habeas data, lembre-se, acesso à informação e retificação de dados, tá bom? É muito tranquilo também. Vamos avançar, pessoal, para ganhar tempo, tá? E agora vamos falar da ação popular, que é muito importante, pessoal. A ação popular, ela visa anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência, tá? Então, ação popular, pessoal, para vir a chave, tá? Quando vem na sua prova falar de ação popular ou algo que fale que é para anular ato lesivo ao patrimônio, então estamos falando da ação popular, tá? Então, ação popular, anular ato lesivo ao patrimônio, tá? E quem pode fazer essa interpretação da ação popular? Apenas cidadão com título de eleitor, tá? Só o cidadão que tem título de eleitor, né, esteja com as suas obrigações eleitorais todas em dias, tá bom? Então vamos avançar então. Aqui só para questão de conhecimento, pessoal. Então são gratuitos para os reconhecidamente, perdão, são gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei, o registro civil de nascimento ou certidão de óbito, tá? São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas. Então,
são gratuitos, tá? Aos pobres, né? Quem tem condições, né? Ali, conforme estabelece a lei, condição um pouco mais inferior, né? A classe um pouco mais favorecida. Então, é gratuito o registro civil, o nascimento e a certidão de óbito, tá? E também é gratuito o habeas corpus e habeas data, tá? Então, habeas corpus e habeas data são gratuitos, tá? Você não vai pagar por ele para estar impetrando aí, tá bom? Aqui no esqueminha, tá? Para ficar facilitar. Então aqui, pessoal, parágrafo terceiro, né? Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais, tá? Então, será considerado emendas constitucionais, pessoal. É, tratado e convenções internacionais, tá? Que tratem sobre direitos humanos. Tem que ser aprovado em cada caso do Congresso Nacional em pelo menos 2 turnos, tá? Por 3/5 dos votos dos respectivos membros. Aí sim serão equivalentes às emendas constitucionais, tá bom? Então, vamos avançar então, pessoal. Agora, para concluirmos a nossa revisão, vamos adentrar então na segurança pública, que é muito importante também, pessoal, tá? Então, não deixe de revisar essa parte também que sempre que é questão falando sobre, tá? Então, artigo 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, os órgãos estabelecidos que fazem segurança pública, segundo a Constituição Federal, é Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e Corpo de Bombeiros Militares, Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital, tá? Então, esse é o rol taxativo, tá? Que fala sobre os órgãos de segurança pública estabelecidos pela Constituição Federal, tá bom? Se atente a isso que é muito importante. Vamos falar um pouco agora da atribuição de cada órgão, tá? A função da Polícia Federal. Vamos lá, falando um pouco que ela é instituída, né, por lei como órgão permanente organizado e mantida pela União, tá? Qual que é a finalidade? Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresa pública, assim como outras infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme segundo dispuser em lei, tá? Essa é a função da Polícia Federal. Continuando. Ela também vai prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o contrabando, o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, tá bom? Ela vai também exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. E por fim, ela vai exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da União, tá? Então, cabe à Polícia Federal a exclusividade das funções de polícia judiciária da União, tá? Então aqui tem um esqueminha, né? Você pode observar, dar uma pausa aí no vídeo, dê uma olhada mais calma, tá bom? Que aí você vai conseguir esquematizar aí os pontos mais importantes, tá? Agora falando da Polícia Rodoviária Federal, tá? Ela também é mantida pela União, tá, pessoal? Vamos lá. Qual que é a sua finalidade, pessoal? Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, tá? Essa é a função da Polícia Rodoviária Federal. Patrulhamento ostensivo nas rodovias federais, tá bom? Agora falando da Polícia Ferroviária Federal, pessoal. Ela vai cuidar das ferrovias, né? Patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais, tá bom? Essa é a função da Polícia Ferroviária Federal. Agora entrando no órgão da Polícia Civil. Quer dizer, falando da Polícia Civil, né? O órgão, né, estadual. A Polícia Civil, pessoal, ela é dirigida por delegado de polícia, tá? De carreira. Incumbe ressalvada a competência da União as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto militares, tá? Ela vai apurar infrações penais, exceto de militares, tá? E respeitando, obviamente, as competências da União. Então, ela é uma polícia judiciária estadual, tá bom? Não esqueça. Polícia Civil, né? Ela é uma polícia judiciária investigativa, ressalvada a competência da União, dirigida por delegado, apuração de infrações penais. Não investiga crimes ou infração militar, tá bom? Agora falando da polícia militar, tá? Ela, a ela cabe, né? Polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. E também agora aos corpos de bombeiros militares, né? Que tem, além das atribuições definidas em lei, ela também cobre a execução de atividade de defesa civil. Então, bombeiro, pessoal, ela tem as atribuições definidas em lei, né? Definidas em lei, e também tem
incube ela também a execução de atividade de defesa civil, tá? E cabe ao Corpo de Bombeiros Militares. A Polícia Militar é a polícia ostensiva, né? Que ela vai zelar pela ordem pública, tá? E Bombeiro Militar vai exercer atividade de defesa civil, tá bom? Então vamos lá adiante, vamos aqui avançar. Tem um esqueminha aqui para você entender, né? De uma forma mais simplificada. Então, pessoal, quem é o chefe da Polícia Civil e da Polícia Militar e do Bombeiro Militar? É o governador do estado, tá? Do Distrito Federal e dos territórios. Então, é o governador. Ele é o chefe, tá? Tanto da Polícia Civil, da Polícia Militar ou do Bombeiro, tá? É o governador de cada estado. E por fim, entraremos agora, né, que foi incluída recentemente, né, as polícias penais, tá? Vinculada ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertence, né? Cabe a segurança dos estabelecimentos penais, tá? A polícia penal é aquela que vai zelar pelo estabelecimento penais. Perfeito? Tá bem tranquilo também, né? Então, pessoal, avançando aqui, né, que tem mais um esqueminha que eu fiz aqui para você se atentar e depois passar o vídeo e conseguir ver com mais calma, tá bom? Então, se atente aí. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser em lei. Então, pessoal, os municípios poderão, tá? Na sua prova vai estar que o município deverá. Então, ele não deverá, ele poderá, tá? É facultado ao município criar sua guarda para zelar, né, os seus bens, serviços e instalações, tá bom? E para fecharmos de vez, agora vamos falar da segurança viária, né? Exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do seu patrimônio nas vias públicas, tá bom? Estamos falando do agente de trânsito, né? Que ele vai zelar ele vai preservar, né, pela ordem pública ali no trânsito, tá? Vai aplicar ali, né, como deve ser aplicado toda a sinalização de trânsito, né? Para manter a ordem e o controle ali, né, do ambiente. Então, pessoal, é isso.